Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse canal. Hoje eu vou trazer um tema que eu já quero trazer há um tempinho para vocês, que é sobre a energia e a missão das pombogiras ou pombagiras, como você preferir falar. As duas maneiras estão corretas, tá? Bom, gente, eu já estou para trazer isso há um tempinho para vocês. Essa energia tem ficado muito forte na minha vida, já tem pouco mais de 2 anos, né? Cada dia mais ela tem se intensificado. Começou muito a nível pessoal e elas começaram a se desenvolver realmente para trabalho. E já tem um tempo que eu faço alguns tipos de trabalhos com as minhas pombagiras, né? Principalmente Maria Mulambo. Vocês já sabem, né, que eu faço aqui as tiragens com ela, que eu posto de vez em quando para vocês, e alguns rituais magísticos também, principalmente para limpeza, para quebra de demandas, quebra de magias, empoderamento e banimento de alguma pessoa, né, negativa que está precisando ser afastada. E outra pombogira também que se aproximou há um tempo comigo e que tem trabalhado mais em algumas clientes minhas questões mais de amor próprio, de autoestima, de magnetismo pessoal, tá? Então eu vim fazer esse vídeo agora, né, para justificar, para justificar não, para desmistificar alguns conceitos que a maioria das pessoas tem, né, sobre tanto os Exus quanto as pombogiras, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as pombogiras, tá? Eu quero aprofundar esse tema com vocês porque eu quero criar um curso até um pouco mais para frente com mais detalhes, mais aprofundado, até ensinando vocês a cultuar essas energias, tá? Para quem não sabe, eu faço o culto livre, a gente chama de culto livre, né, dos ancestrais, porque os Exus e pombogiras são ancestrais nossos, então isso também é uma maneira de entender, de vocês entenderem, né, que não são espíritos desencarnados que estão por aí, que a gente se conecta e que chama e que eles vêm ficar próximo da gente para nos proteger, não é isso. Eles fazem parte da nossa ancestralidade, por isso eles estão na nossa coroa, na nossa proteção, tá? No nosso caminho, na nossa jornada espiritual mesmo, desde quando a gente nasce, tá? Eles têm uma missão espiritual junto conosco, por isso que todos nós temos o nosso Exu e nossa pombogira, tá? E alguns têm mais de um, né? Então, realmente é muito interessante e importante que a gente desmistifique essas falanges, porque são falanges de extrema importância dentro da espiritualidade, principalmente quando se trata de resgates umbralinos, tá? Exu e Pombogira é quem acessa essas camadas mais densas, mais inferiores do astral, do umbral, onde estão espíritos, seres aprisionados. Quem vai até lá, quem pode ir até lá é somente Exu e Pombogira para fazer esse resgate. Elas têm uma missão importantíssima, principalmente as pombogiras, né? Na vida das mulheres, para proteção, empoderamento das mulheres, principalmente no momento que a gente está vivendo, que a gente está vendo o quanto, né, o tema de femini, né, vocês já sabem, tem acontecido e tem os números, os casos estão aumentando. Então, assim, uma mulher com uma pombogira firmada, bem cultuada, uma mulher que está em conexão com a sua ancestral, porque, como eu já falei, elas são nossas ancestrais. Uma mulher que tem isso, que tem esse vínculo, ela não se coloca, tá, nesse tipo de situação, não que a mulher se coloque, né, mas ela não, ela tem a percepção, uma percepção muito mais aguçada, não só porque a sua pombogira está atrás, literalmente te mostrando tudo, te protegendo de qualquer tipo de pessoa que possa é, ter uma má intenção por trás, mas também porque você começa a ficar cada vez mais empoderada, cada vez mais estratégica, tá? Então é muito importante a gente se conectar e não só com as nossas, mas até eu cultuo e falo muito sobre o triângulo das lebaras, tá? Eu falo isso muitas vezes nas outras redes sociais, que eu posto às vezes alguns rituais, algumas coisas que eu faço de conexão minha, né, pessoal, e de algumas clientes que eu faço essa conexão, que eu falo do triângulo das lebaras, né, que é Maria Mulambo, Sete Sais e Maria Padilha. Elas têm um cargo chamado tronadas, elas são pombogiras tronadas.
dentro da hierarquia. Então, elas têm um acesso um pouco mais ali com uma hierarquia de realmente de resolução de certos tipos de questões, principalmente do sagrado feminino, onde elas estão à frente, onde elas podem resolver questões e auxiliar em muitas questões, tanto amorosas quanto financeiras, quanto questões realmente de resgates, enfim, elas têm um trono, elas têm uma hierarquia onde elas acessam e têm um poder ali até de feitiçaria maior. Então, quando chega alguma cliente minha totalmente sem empoderamento, totalmente com energia muito baixa, precisando levantar de vida, tanto financeiramente quanto no amor próprio, enfim, eu faço esse ritual magístico que é com o Triângulo das Lebaras, eu conecto essa mulher com as três, tá? Para posteriormente a gente conectar ela com a pombogira pessoal dela, tá? Mas essas três de primeira elas levantam a pessoa, então assim, é muito importante essa conexão a gente ter, é importante que a gente entenda a função delas, que não é só trazer homem, como muitas pessoas acreditam, né? E nem só trazer beleza, encantamento, elas também fazem isso, tá? E se você quiser isso também, elas são maravilhosas, só que cada uma tem o seu a sua energia para isso. Por exemplo, uma outra pombogira também que eu tenho, acho que eu já falei, é a Sete Saias. Então, a Sete Saias, com ela eu trabalho mais essa questão do magnetismo, do feminino, do empoderamento, do amor próprio, da autoestima, do encantamento e da alegria. Já a Maria Mulamba, ela tem uma energia totalmente oposta. Maria Mulamba, ela é totalmente séria, totalmente fechada, e ela tem um crivo, um critério que, né, às vezes eu chego nos lugares, se eu tiver com ela mais presente na minha vida, ela não deixa ninguém se aproximar, ela fecha ali o campo, realmente ela é muito protetora também, é muito mãezona, né? E já a Sete Sais, ela é muito alegre, ela é muito magnética, ela quer se divertir, ela quer esbanjar sedução, alegria, beleza, né? Ela ama isso, então ela traz muito isso para as né, filhas dela ou para as consulentes, quando a gente conecta, enfim. Mas é muito além disso, né? A Maria Mulamba, ela é mais séria porque ela é uma bruxa, uma feiticeira, uma das maiores pombogiras feiticeiras. Ela tem uma energia de bruxaria muito grande, realmente. Maria Mulamba, a gente costuma falar que ela não precisa de nada, com um copo de água ela faz uma feitiçaria que vocês nunca viram na vida. E é isso, ela é muito, muito, muito bruxona mesmo. E quem carrega Maria Mulambo sabe, né? Não é para todos, é uma energia. Geralmente, as filhas de Maria Mulambo são escolhidas a dedo, porque são pessoas muito sofridas, com história muito sofrida, com uma mediunidade também grande, com essa mão de bruxaria também. E pessoas que já passaram por muitas questões, principalmente familiares, já foram muito subjugadas, já foram muito humilhadas, já sofreram abandono, enfim, várias questões assim. Então, Maria Mulambo já vem com esses filhos ali na linhagem para tirar literalmente esse filho da lama, do limbo e reestruturar a vida deles, principalmente interna. Desculpa, Maria Mulambo trabalha muito com o resgate do emocional, tirando o limbo emocional e reconstruindo as feridas, trabalha muito na cura das feridas emocionais, tá? Por isso até que eu trabalho muito com isso também, com o emocional, né? Eu tenho trabalho mais também de neurociência, de terapias mais emocionais, com certeza a Maria Mulambo já trabalha com isso, né, de frente comigo, e ela tem toda essa mão também de quebrar magias, de quebrar demandas, quebrar amarrações. Sempre que eu vou fazer esse tipo de trabalho, né, de limpeza e de quebra de alguma energia negativa, de feitiço, enfim, é ela que faz comigo, tá? E aí a Sete Science, ela vem já com essa outra energia de amor próprio, de autoestima, mas não só isso, tá, gente? O trabalho de todas elas é muito profundo e muito além. Não dá para nem descrever tão profundamente aqui, mas Sete Science, ela também quebra hologramas dos quais a gente está inserido há vidas e a gente entra naquela repetição de ciclo em vidas, né? Por conta daqueles hologramas mentais que as encarnações acabam gerando nas pessoas encarnadas. Então, Sete Saias tem esse poder de quebrar esses hologramas e de libertar essas pessoas dessa repetição, tá?
fora que todas elas têm essa missão de resgate umbralino, e cada pombogira vai ter, né, a sua função, a sua missão. E lembrando, a coisa mais importante de todas para vocês entenderem a função delas e desmistificar, né, todos os conceitos e os preconceitos que as pessoas têm. Todas as pombogiras e os Exus, eles têm conexão com os seres estelares. Na verdade, eles já são seres estelares que eles atuam lá, né, em outros planos e outros planetas. Por exemplo, Maria Mulambo, ela tem origem em Orion, tá? Sete Saias tem origem em Sírios. Então, cada ser, né, mesmo aqueles que na visão das pessoas são densos ou são negativados, não, eles só estão com essa roupagem para exercer certas funções que aqui dentro da Terra, mesmo no astral, eles precisam, mas eles já são seres ascensionados e que eles estão aqui para uma missão específica, tá? Então eles têm todo esse poder e têm toda essa conexão com os outros planetas muito, muito, muito mais do que nós encarnados, mesmo que já conscientes, né? Mesmo aqueles aqui encarnados que são despertos, eles já têm essa conexão lá e cá. Né? E eles escolheram realmente entrar nos planos mais densos para fazer esse trabalho, e também aqui, né, no campo 4D conosco, desencarnados, para nos auxiliar na nossa evolução e no nosso trabalho, nas nossas demandas pessoais, também como nossos guardiões. Então são grandes guardiões. Em outro vídeo eu venho falar mais dos Exus, né, que eu quis falar mais das pombogiras. E, por exemplo, a Maria Padilha, também falando ali no Triângulo das Lebaras, para complementar, que eu já falei de Mulambo e de Sete Sais, a Maria Padilha, ela vem mais com uma energia também de extrema importância, porque ela traz um autodomínio, um equilíbrio emocional, uma independência emocional, ou seja, ela trabalha em questões de mulheres ou pessoas, enfim, que são dependentes emocionais, que têm essas questões, né, e que acabam que não têm aquele poder pessoal porque ficam presos na dependência emocional. Pessoa que não tem um equilíbrio emocional, que não tem inteligência emocional, ela trabalha tudo isso, então ela torna a mulher um pouco mais racional, menos emocional, para que não caia em certas ilusões, para que não seja ludibriada, para que não caia em desequilíbrios emocionais. Ela deixa a mulher mais racional, mais estruturada emocionalmente, com mais inteligência emocional e mais estratégica, até na hora de conhecer alguém, de escolher uma pessoa para estar do seu lado, ou para qualquer tipo de relação que queira entrar, amizade, enfim, na sua vida. Padilha te deixa muito mais estratégica, tá? Ela é uma. Como é que eu vou falar? Ela tem aquela autoridade mesmo emocional, tá? Então, vocês percebem como do Triângulo das Lebaras, cada uma tem a sua função e uma função muito importante que se complementa, tá? Então, é muito, realmente, muito, faz toda a diferença a gente cultuar e a gente entender essa força, a gente entender a energia delas, entender a função de cada uma e começar a conectar mais elas na nossa vida, tá? Independente de você saber qual é a sua ou não. E mais à frente eu vou começar a canalizar um curso, aprofundar para ensinar vocês como se conectar, né, tanto com o Triângulo das Lebaras quanto com a sua pombogira pessoal, para vocês saberem, né, como fazer o culto livre, porque independente, eu faço isso porque realmente eu tenho a mediunidade, elas vêm um pouco, né, sempre as minhas entidades sempre se apresentaram para mim de forma livre, né, em casa mesmo, nunca foi em nenhum tipo de terreiro, nenhum tipo de centro espírita, mas eu consigo ensinar, né, orientar vocês a como vocês começam a conectar com as entidades de vocês também, né, com todo o auxílio, toda a orientação, todo o preparo e os fundamentos também que elas já passaram para mim. Então é um projeto que eu quero já trazer para vocês, por isso eu já quero começar a trazer esses temas para que vocês vão entendendo, desmistificando e se livrando realmente dos preconceitos. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Jéssica Chaves, para quem é novo por aqui. Eu sou terapeuta, eu trabalho com neurociência, reprogramação mental, também trabalho com terapias espirituais mais afundas, né? Rituais magísticos, sempre para o benefício, nunca interferindo no livre-arbítrio de ninguém. E se precisar de alguma coisa, ou até de tiragem também de tarô com tarô de Mulambo, é só
tocar aqui embaixo que tem na descrição o número do meu contato e as outras redes, tá bom? Fiquem com Deus.